Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Origens, ano 25 aqui na TV Evangelizar, divulgando para o Paraná e o Brasil as etnias, o folclore, os museus, a história da cidade, suas igrejas e suas festas populares, além dos pontos turísticos, e matérias especiais que você confere somente aqui no Origens. Hoje vamos até São José dos Pinhais, relembrar também um pouquinho da história da Catedral de São José dos Pinhais, outro templo de fé e religiosidade cristã de rara beleza e encanto aqui na região metropolitana. Quem já conhece, concorda comigo. E quem não conhece, presta atenção nos detalhes desta igreja comandada pelo Padre Aleixo, que nos fala um pouquinho mais das origens e da história desta Catedral de São José dos Pinhais. Veja só. Esta é a Igreja Matriz de São José dos Pinhais, que a partir de 19 de março de 2007 passou a ser Catedral da nova Diocese de São José dos Pinhais. É uma igreja antiga, de estilo de época, naturalmente. A construção, esta igreja é a quarta igreja dedicada a São José neste local, conhecido aqui hoje como Praça 8 de Janeiro, a praça central da cidade de São José dos Pinhais. E foi dedicado a ele, a São José, esta igreja desde 1640, um pouco mais, um pouco menos. É curioso que São José dos Pinhais formou-se mais ou menos concomitantemente com Curitiba. Então as épocas da matriz de Curitiba e da matriz de São José dos Pinhais são meio próximas uma da outra. E esta construção atual teve início em 1905, conhecida sempre como a matriz de São José dos Pinhais. Hoje ela está passando por uma restauração da sua pintura original. Fala um pouquinho deste processo, Padre Aleixo. É uma igreja centenária, mais do que centenária, e ultimamente ela vem passando por obras de restauração. Foram feitas as estruturas do telhado, foi produzido um entorno com a rampa de acessibilidade, com um novo paisagismo nos últimos anos. E atualmente, aliás, nesta semana, nestes dias, nós estamos iniciando a obra de restauração das pinturas clássicas que são da década de 1930. Elas sofreram algumas interferências, algumas repinturas colocadas sobre as pinturas originais nos anos 80 e agora ela está merecendo uma restauração padrão, uma restauração técnica, ou seja, está sendo decapada a pintura secundária, a pintura posterior, e está sendo revelada a pintura original que receberá restauro e ela ficará então, ela vai exibir a beleza da sua originalidade de quase 90 anos atrás. Padre, tem muitas paróquias na Diocese de São José dos Pinhais. Temos a exemplo a Colônia Murici, Colônia Mergulhão. Conta um pouquinho de quantas paróquias fazem parte da Diocese e depois me fale sobre a festa do padroeiro de São José. Lá nos primórdios havia o município de São José dos Pinhais, que atingia uma grande região, por exemplo, onde hoje é Tijucas do Sul, era São José dos Pinhais, Agudos do Sul era São José dos Pinhais, Mandirituba era São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande também. Então, estas cidades, esses municípios, aos poucos foram se emancipando, se organizando em cidades e, naturalmente, foram fundadas paróquias. Então, da tradicional, da igreja original,
que aqui já é paróquia desde 1757. Esta é a paróquia original. Então, nas últimas décadas, em especial nos anos 40, especificamente nos anos 50 e até os anos 60, foram se formando essas paróquias vizinhas. Hoje é todo um território de uma diocese, que conta com 38 paróquias. Só no município de São José dos Pinhais, ou seja, na cidade e nos seus bairros, incluindo a colônia Murici, que foi mencionada, só aí são hoje 13 paróquias. E no total dos 14 municípios que formam o território da nova diocese, isto é, ao norte, ao extremo norte, 4 Barras, e no extremo sul, Rio Negro, nesses 14 municípios estão instaladas 38 paróquias. E a festa de São José, quando se comemora? Em março, é o tradicional 19 de março, feriado municipal, dia dedicado à cidade, ao município. Hoje São José, hoje é consagrado a São José, não apenas a matriz, a catedral, como a cidade, como toda a diocese, e a nossa festa é sempre a tradicional festa de São José, caindo no dia que cair, porque é feriado no município, dia 19 de março. É tradicional. Recentemente celebramos, há um pouco mais de um mês, celebramos a edição 2016 da festa de São José dos Pinhais. Que beleza! As pessoas podem presenciar através das imagens a belíssima igreja de São José, e quando eles puderem frequentar, quais são os horários, dias, enfim, as pessoas que assistem aqui na região metropolitana de Curitiba, em todo o Brasil também, que é a rede católica da igreja, mostrando a igreja para o Brasil todo. Pois é, fica aí o nosso convite a quem queira conhecer mais de perto. A nossa paróquia tem as portas abertas todos os dias da semana. A nossa vida litúrgica, a nossa vida de celebrações, de cerimônias aqui, de celebrações litúrgicas, de momentos espirituais, é muito intensa. Nós temos a semana toda a missa ao meio-dia e às 19 horas. Na quarta-feira nós temos 7 horários diferentes de missas com novenas dedicadas ao Perpétuo Socorro e a novena perpétua de São José. No final de semana temos missa à tarde, 16 horas do sábado, e no domingo temos 4 celebrações. Eu até aconselho ao visitante, ao turista, e o convido especialmente para uma missa muito, muito participativa que nós temos aí, que conta sempre com a presença de muitos visitantes e turistas, que é o horário das 11 horas. Então você que é de Curitiba ou dos arredores e que sai para almoçar, que sai para visitar um familiar, um parente, ou que sai para a sua chácara, enfim, domingo é um dia de descanso maior, então a nossa paróquia favorece oferecendo uma missa às 11 horas. Conto com a sua presença aqui um dia, será um grande prazer. Voltamos com mais uma matéria agora sobre São José dos Pinhais. Vamos mostrar os pontos turísticos da cidade. Falei com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, o Jean Selle, que nos falou dos principais pontos turísticos e festas populares da cidade de São José dos Pinhais. Confira aqui no Origens. São José dos Pinhais hoje consta com o turismo rural,
que é um carro forte aqui do município, e esse turismo rural é dividido em 3 roteiros turísticos, que é o roteiro da Campina do Taquaral, o roteiro da Caminhos da Colônia Murici e o roteiro do Caminho do Vinho, onde nós atendemos no final de semana milhares de pessoas nesses 3 roteiros, onde eles vêm nos restaurantes, vêm nos pesque-pagues, vêm nos cafés coloniais e participar da atividade turística, áreas de lazer e também das caminhadas que nós proporcionamos aqui no município através de 5 caminhadas da natureza, onde nós agregamos a cada caminhada em torno de 2 a 3 mil pessoas. Além disso, nós temos o Centro Histórico da cidade, que é o Museu Municipal também, a Igreja Matriz e outros pontos turísticos no centro da cidade. Temos a Cachoeira dos Ciganos também, que é um ponto turístico novo e que tem caído no gosto da população, e várias pessoas têm visitado a Cachoeira dos Ciganos lá na Guaricana. Além disso, nós temos a Casa da Cultura na Colônia Murici. As festas populares mais tradicionais de São José, quais são? As festas populares são a festa da cidade, a festa do pinhão, tradicional na nossa cidade também. Temos a festa do vinho, feita no mês de agosto, e a Casa do Papai Noel. Casa do Papai Noel, que o ano passado nós trouxemos aí em torno de 150 mil pessoas. E além disso tem a festa da colheita, que é tradicional em São José, né? Sim, além disso nós temos a festa da colheita na Colônia Murici e a festa do trigo também lá na Colônia Marcelino, onde também várias pessoas aí prestigiam esses 2 eventos importantes dentro do calendário de eventos do município. Esta é São José dos Pinhais, uma das mais antigas e importantes cidades do Paraná. São José dos Pinhais está localizada num dos entroncamentos mais importantes do país. Tanto a BR-277, que leva ao Porto de Paranaguá, quanto as BRs 376 e 116, que ligam São Paulo ao sul do país, passam por aqui. Uma localização estratégica que ajuda a explicar, em parte, por que tanta gente resolveu ficar e crescer em São José dos Pinhais. Um bom exemplo dessa história é a forte presença de imigrantes aqui. Ao longo dos anos, ucranianos, italianos e poloneses adotaram essa região graças à terra farta e o clima ameno, mantendo vivo em cada uma de suas colônias o amor à terra, as tradições e a boa mesa. Hoje, as antigas colônias são pontos turísticos que atraem multidões a cada semana. Seja na Colônia Murici, onde podemos conhecer a história e a cultura polonesa, na Colônia Marcelino, que ainda vive pela tradição dos ucranianos, ou na Colônia Mergulhão, que reúne os italianos ao longo do Caminho do Vinho. Todas ricas em histórias, lembranças e sorrisos. Os mesmos sorrisos que apontam também para o outro lado, em direção ao futuro. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, é hoje considerado um dos melhores do Brasil. Mas para voar alto, nem é preciso embarcar, pois algumas das mais modernas indústrias do país têm sede em São José dos Pinhais. A cidade conta hoje com mais de 2.000 indústrias instaladas. Muito do que se fabrica aqui ajuda a levar o nome de São José dos Pinhais para todo o planeta. Um bom exemplo é o polo automotivo, que é o 3º maior do país. Além de gerar milhares de empregos e renda para o município, os produtos que saem de suas linhas de montagem
são exportados para vários países. Uma realidade que faz a cidade crescer cada vez mais rápido, fazendo surgir novos empreendimentos imobiliários e movimentando ainda mais o próspero comércio local, que se espalha pelas principais ruas e regiões da cidade. Uma prosperidade que não é restrita de quem mora na cidade, porque foi graças à sua força no campo que São José dos Pinhais floresceu. Com boa parte dos seus 946 quilômetros quadrados dedicados à agricultura, São José dos Pinhais é o principal produtor de hortaliças, frutas e legumes da região metropolitana de Curitiba. De seus sítios, plantios e estufas saem toneladas de produtos fresquinhos que alimentam mais de 4 milhões de pessoas todos os dias. Mas a produção de São José dos Pinhais vai muito além dos alimentos. Essa é a usina da Chaminé, uma usina hidrelétrica incrustada no meio da Mata Atlântica, que traz a água desde o reservatório do Vossoroca por longos dutos subterrâneos para girar suas turbinas. Em operação desde 1931, foi o primeiro grande projeto hidroelétrico do Paraná, tendo impacto fundamental no desenvolvimento econômico e social de Curitiba e região. Ela e a usina Guaricana são responsáveis por parte da produção de energia consumida por São José dos Pinhais. Mas a força, riqueza e beleza da Mata Atlântica prevalece na flora, na fauna, nas nossas cachoeiras, incentivando o contato com a natureza. Uma qualidade de vida que chega à cidade e aos quase 300 mil moradores. Seja nos grandes parques que democratizam a diversão e incentivam a prática de esportes ao ar livre, no bom serviço médico oferecido à população, ou na educação pública de qualidade ao alcance de todos. A cidade progride e seu povo também, misturando passado e presente, sonho e realidade, tradição e futuro. Fazendo uma São José dos Pinhais rica por sua economia, sua terra e seu povo. Uma cidade que cresce forte a cada dia. Ontem, hoje e sempre. Ficamos por aqui, continue ligado, prestigiando a programação da TV Evangelizar. Agora mais um pouquinho dos grupos folclóricos que se apresentaram na edição deste ano do Festival Folclórico de Etnias do Paraná, realizado pela Intepar, com apoio total da equipe Cesar 7 e da TV Evangelizar. Valeu, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo programa.